Imagine comigo uma cena. Uma criança não gosta de escovar os dentes antes de dormir, mas ela tem que escovar os dentes antes de dormir. Essa é a regra da casa dela. E aí ela vai, vira para a mãe e fala: Mãe, eu quero ter outra mãe. Eu quero ter outra mãe. A mãe, ouvindo isso, reage de imediato. Mas filho, você não ama a mamãe? Você quer ter outra mamãe? Você quer me abandonar? Como que eu vou ficar? A mamãe ama tanto você. Passa um tempo, a criança vai para a mãe dele, vai para a mãe dela e fala: Mamãe, eu te amo. Você é a mamãe mais perfeita do mundo. A mãe dele, ou dela, da criança, abraça a criança e fala: Ah, meu filho querido, como eu te amo. E aí acaba a história. Nessa curta história, podemos destrinchar vários pontos, várias mensagens, mas eu quero me atentar ou me prender a um ponto apenas. Quando a criança fala, nesse caso, tá? Eu quero uma outra mãe, ela está falando isso porque na sua fantasia, na sua vontade, é não ter que escovar os dentes à noite. Ela sabe que não há uma possibilidade nem de negociar esse não quero escovar os dentes. É uma regra, ela vai ter que escovar os dentes todas as noites. Dessa forma, como essa realidade é, digamos, ruim para ela, não é desejável para ela, não estou entrando na questão de higiene, não, tá? Eu concordo com isso. Mas para a criança essa realidade não é do seu agrado, ela fantasia uma saída, ela fantasia o seu desejo. Nesse fantasiar o desejo, ela cria uma solução. Qual que é a solução? Ora, eu tenho que ter outra mãe. Essa outra mãe vai me permitir fazer o que eu quero. Quando a criança então vai e fala para sua mãe: Mãe, eu quero ter outra mãe, a mãe não sabe o motivo disso. Mesmo não sabendo o motivo dessa fala da criança, o que a mãe faz? A mãe já reage. A mãe já reage conforme o seu entendimento, conforme o seu próprio entendimento. Ela não entendeu, ela não sabe qual a mensagem que a criança quer passar para ela, mas ela já reage conforme o próprio entendimento. E aí, essa reação é uma reação completamente emocional, é uma reação completamente que busca uma chantagem. Eu te amo, você vai me abandonar, colocando isso para uma criança. É claro que a criança não está com a intenção de abandonar a mãe. A criança tem uma intenção que é desconhecida pela mãe. Só que a mãe reage conforme o entendimento que ela tem dela mesma, não da criança. E olha que interessante. Se a mãe falasse para a criança: Ah, você quer ter uma outra mãe? Por que você quer ter outra mãe? Repara que a dinâmica do diálogo muda. A mãe passa a dar oportunidade para a criança se manifestar. Oportunidade para a criança se manifestar não é oportunidade para a criança opinar em coisas de adulto. Não é isso. É oportunidade que a criança tem de manifestar aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está pensando. Não opinião em coisas de mundo de adulto. Isso aí criança não tem que participar. Voltando. A mãe vai e pergunta para a criança: Por que você quer ter outra mãe? A criança vai e pode responder: Ah, porque a minha outra mãe vai deixar fazer o que eu quero. Continua então a mãe dele: E o que você queria fazer? Ou o que essa outra mãe ia deixar você fazer? Ah, essa outra mãe ia deixar eu dormir sem escovar os dentes. Você percebe que com esse tipo de diálogo, a mãe permite à criança dar vazão verbal a uma fantasia que ela tem, a um desejo que ela tem, sem ferimento, sem constrangimento, sem culpa, sem medo, sem castigo.
Isso aí vai fazer com que a criança dê vazão a uma fantasia, a uma vontade e permite a criança perceber a realidade e a fantasia, sem criar aí um conflito entre realidade e fantasia, chegando até mesmo a descambar em outras situações futuras. Essa atitude da mãe, no caso desse cenário, permite isso à criança e permite à própria mãe saber e perceber que a criança também é um ser humano e também fantasia coisas, também busca subterfúgios frente a uma realidade que para ela é desagradável, que para ela é dolorosa, que para ela não corresponde à sua satisfação de prazer naquele instante. Tem situações em que uma mãe, ao ouvir a criança falar, eu quero ter outra mãe, reage de uma outra forma. Já apresentamos duas reações. Uma reação mais chantageante de eu te amo, filho, como você pode fazer isso comigo? A mamãe vai ficar triste, blá blá blá. Já apresentamos essa outra forma de responder, por exemplo, de abordar esse momento como uma maneira de dar ouvido à manifestação fantasiosa da criança, sem punição alguma. E tem essa terceira, que também é muito comum. É, você quer outra mãe? Então agora você vai ver o que é uma mãe. Você está sem celular ou você está sem desenho, vou te tirar disso aqui, você está de castigo. Uma reação completamente desproporcional. Novamente, é uma reação que está se referindo ao que está dentro da própria pessoa, dentro da própria mãe, e não ao que a criança está dizendo. Por que eu estou dizendo isso? Tudo isso aqui não é e nem tem a intenção de ser uma forma de ensinar alguém a educar as pessoas. Não é isso não. Mas é para trazer para nós uma percepção, uma reflexão consciente e ativa de como nós nos comunicamos. Esse cenário que a gente mostrou aqui não acontece apenas no mundo infantil ou na relação mãe e filho, criança. Não, acontece em todas as relações humanas e também no mundo adulto demais. O quanto nós reagimos frente ao que nós entendemos, frente ao que nós entendemos sobre nós, mas não aceitamos. Enquanto que nós não reagimos frente ao que de fato está sendo dito. Porque a gente compreende a primeira fala e a gente reage frente às nossas fantasias, frente às nossas reações psíquicas internas, às nossas imagens internas, e não necessariamente frente ao que está querendo ser dito, ser comunicado de fato pela pessoa. E isso está muito evidente nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, Instagram, qualquer seja, Twitter, onde você lê uma frase que, ainda que tenha multiplicidade de sentidos, você vai naquilo que te toca e você responde. Como esses exemplos das mães. Elas reagiram, nesse primeiro e terceiro exemplo, elas reagiram conforme aquilo que tocaram nela. Se tocaram nela, porque existe nelas. E aí já é outro assunto. Mas, voltando então, percebamos como nós reagimos frente àquilo que nos é dito. Ainda que a pessoa venha e trazer, eu quero alfinetar, vai ser uma reação. Às vezes uma pessoa não sabe nem dizer, como a criança, não sabe nem dizer a sua fantasia, mas apresenta uma solução, apresenta uma capa para isso, e a gente já reage frente à capa. Por isso é importante a gente pensar, ou perguntar, diante de uma fala de alguém, fulano, você está querendo dizer o que com isso? Você está querendo dizer isso? Ou você está querendo dizer aquilo? Você pode ser mais específico? Esse tipo de fala não é para a gente, temos que entender os outros. Não é para isso, não. É para a gente poder nos comunicar de uma forma melhor, de uma forma mais direta, de uma forma mais consciente,
e de uma forma muito mais saudável. Esse exemplo da mãe e do filho, da criança, acontece com pais, tá? Com pai, com criança, com todos nós. Foi só um exemplo de imagem para termos. Vamos pensar a respeito das comunicações. Como nós queremos nos comunicar? Nós estamos falando o que a gente quer de fato? Muitas das vezes, não. Nós não conseguimos expressar o que nós temos vontade de dizer. Talvez isso seja devido a experiências que a gente teve lá atrás, lá na nossa infância, quando uma manifestação dessa, como essa criança, teve uma reação desproporcional ou uma reação inesperada, chantagiosa, né, emocionalmente chantagiosa ou extremamente punitiva, como a terceira, a gente não sabe. Por isso, muitas das vezes, a gente tem dificuldade em expressar o que a gente quer. Ou até mesmo culpa, medo, e aí a gente se trava. Perceba, como eu falei no início, é um cenário que tem vários apontamentos, várias perspectivas possíveis de serem exploradas. Eu quis explorar esse ponto da comunicação. Como que a gente comunica e como, principalmente, que a gente ouve a comunicação do outro. A primeira frase não necessariamente é a que fica. A primeira frase ouvida, se nós não entendermos ou se nós percebermos que existem vários possíveis entendimentos, o que custa a gente falar? Fulano, o que você está querendo dizer com isso? Ou seja mais específico para eu poder entender. Caso contrário, você vai falar A, eu vou entender B e eu vou te responder B+, enquanto na verdade você estava querendo dizer Z. Olha que bagunça, que comunicação cheia de ruídos. É óbvio que isso aí não vai ser algo saudável. Então, essa é uma reflexão do dia, um pensamento para a gente ter, um momento para a gente pensar a respeito das nossas comunicações. Quanto nós estamos preparados para falar e, principalmente, quanto nós estamos preparados para escutar.